corda no pescoço? Você já se sentiu, literalmente, uma corda no pescoço? Ou espiritualmente, me refiro, pressionado, né, por todos os lados, por ter ouvido dos especialistas, de um juiz, de um familiar, de um advogado, de um médico, de um amigo. Olha, o seu caso é um caso perdido. Não tem jeito. Meu amigo, preste atenção. O único Deus vivo jamais fechou os olhos para as nossas necessidades, pois Ele quer nos socorrer nas nossas necessidades, mas também jamais fechará os olhos para as nossas escolhas erradas, pois Ele não inocenta o culpado, mas também não condena o justo. Então, em outras palavras, estou tentando dizer a você que, se você está com a corda no pescoço, pelas escolhas erradas que você fez, Deus não é o culpado e Ele não lhe está castigando com esta corda no pescoço, mas Ele está permitindo você chegar a esse extremo para que você o invoque, para que você o busque, para que você se arrependa das suas escolhas erradas. E sabe, aceite esse manual da vida, esse manual que Ele nos deixou, a Bíblia Sagrada, que nos ensina como viver pela fé e superar as nossas inclinações, problemas e decepções. E sejamos assim abençoados. Como também, se você diz, bispo, olha, eu tenho sido justo, mas eu estou com a corda no pescoço. Se Deus permitir você chegar a esse extremo, é para que Ele livre você e fique em evidência. Veja só o que diz aqui o trecho bíblico no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Diz assim: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. O dia que Deus livra a gente da corda do pescoço, sabe? Só quem já teve com a corda no pescoço. Eu já estive com a corda no pescoço várias vezes. Olha, foram tantas as vezes que eu até perdi a conta. E você? Mas Deus me livrou de todas elas. Ele vai livrar você também. Está aqui, ó. Que dia! E é tempo de angústia para Jacó, quando a gente está com a corda no pescoço, ainda que a gente tenha sido chamado e escolhido por Deus, como foi Jacó, que se tornou Israel, aquele dia é um dia de angústia, de dor, tristeza, sabe? Humilhação, irritação. É uma mistura de sentimentos. E que não resolve, porque os sentimentos, como você e eu sabemos, são da alma, né? O que resolve é a fé. Ele, porém, será salvo dela. Dela o quê? Da angústia. Mas por que tem angústia? Por causa da corda no pescoço. Aqui, ó. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo, da onde? De sobre o teu pescoço. Ele vai cortar a corda do pescoço. Ele vai quebrar o jugo. E quebrarei os teus grilhões de dívidas, diagnóstico de uma doença incurável, seja o que for, o abandono do amor da sua vida, a traição, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros. Quer dizer, nunca mais você vai ser motivo de chacota, nunca mais vão dizer, olha aí, olha ali o desenganado, o derrotado, olha ali o fracassado sentimentalmente. Não vão poder falar isso de você, porque Deus, Ele vai cortar esta corda, vai tirar essa corda do seu pescoço, Ele vai quebrar esse jugo que está aí no seu pescoço e, como disse Ele, e até grilhões. A verdade, meu amigo, é que a natureza de Deus é perfeita. Ele é justo, Ele é maravilhoso. Ele jamais faz ou fará acepção de pessoas. Por isso, as consequências da rebeldia serão certas na vida de quem desobedece o manual da felicidade que eu mencionei há minutos atrás e da salvação, que é a Bíblia Sagrada. Ele nos deixou esse manual, que é a sua palavra, a Bíblia Sagrada, para que você e eu saibamos como agir quando estamos com a corda no pescoço, ou jugo, ou preso a grilhões. Apesar de você e eu sermos chamados por Ele, a exemplo do que Ele disse aí de Jacó,
para vencermos. Ele nos chamou, nos escolheu para vivermos em novidade de vida. Mas se transgredirmos a sua palavra e nos enganamos a confiar, se você se engana em confiar, obedecer, né, aos seus sentimentos, às suas escolhas erradas, ao que você se permite lhe influenciar, você e eu vamos sofrer as consequências dessas escolhas erradas, que é a desobediência ao manual da vida, que é a Bíblia Sagrada. Deus afirma que a razão pela qual a vida do povo, de muita gente, estar doente espiritualmente, foi por causa da desobediência. Quando erramos em desobedecer a Deus, nós ferimos a nós mesmos e provocamos uma dor incurável ao abandonar a fé. A comunhão com Ele nos faz enfermos, enfermos na alma. Nós mesmos colocamos uma forca no nosso pescoço pelas escolhas erradas que fazemos. E a libertação, o perdão, a cura, o recomeço, vem por meio da decisão sincera de arrependimento e genuíno de retornar aos braços do Pai, obedecer à palavra de Deus. E chegou a sua hora. Você lembra a pergunta que eu fiz? Você já esteve ou está com a corda no pescoço? Agora você já sabe o que fazer para se livrar dela. Deus é o primeiro, o mais interessado. Ele promete na sua palavra. Bispo, eu estou com a corda no pescoço e estou com os pés algemados e as mãos amarradas. Ele tem a solução para tudo. O soberano continua pronto para honrar as decisões e atender às orações e reverter situações aparentemente impossíveis. Mas para isso, ele procura pessoas como Mardoqueu, o tio da Esté, lembra aquela rainha? Que eram judeus. Ele quer erguer e usar pessoas que para outros são discriminados, condenados, rejeitados pelo seu nível cultural, social, o que seja. Foi o caso de Mardoqueu. Mas ele confiou, ele estava com a corda já preparada. E quem foi que foi enforcado no lugar dele? Aquele que preparou a forca para matá-lo, acabou sendo ele, a esposa e os filhos enforcados. Triste, né? Deus não quer isso para ninguém, mas Deus também não impõe a sua vontade a ninguém. Quem não quer aceitar o seu manual de vida, salvação e realização, só tem um lugar. É a forca. E não é Deus que faz forca não para ninguém. Somos nós mesmos, repito, enfatizo isso, que criamos forcas para nós mesmos, com escolhas erradas, desobedecendo a sua palavra. Repare que Deus chama e usa os simples. Ele até chama os desprezados, os incapazes, mas que através da fé se tornam capacitados, instruídos e abençoados para ajudar a outros. Por isso, não aceite esta forca, não aceite ir para a forca. Deus lhe chamou e lhe escolheu. Está no ar o seu programa Obreiros em Foco. Estamos nos preparando para este domingo, quando estaremos dizendo em alta voz, em alto e bom som, isso não. Não esqueça, a forca não vem de Deus e não foi feita por Ele, mas pelas escolhas que fazemos em rejeitar a sua palavra. Mas você se livra dela quando você e eu assumimos a fé e obedecemos às suas instruções. O bispo Antônio já está aqui em estúdio com a sua Bíblia aí ao lado, para responder as perguntas enviadas ao nosso programa através do WhatsApp, que está à sua inteira disposição. 3573-3535, 0 operadora 11. Bispo Eduardo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bispo Júlio, obrigado pela participação. Estamos então aqui à disposição de todos que estão enviando para nós as perguntas. Pois sim, não esqueça de gravar a sua pergunta na posição horizontal. Na central de atendimento nós temos o pastor Franklin, responsável pelo grupo Terapia do Amor, porque a felicidade,
A 2 existe e você está desfrutando dela já há quantos anos? Já estou desfrutando dela há 20 anos já, bispo. E eu vou completar agora 30. Parabéns. Seja bem-vindo. Então, nós estamos aqui à disposição para todas as pessoas, bispo. Principalmente você que está aí agora e traz dentro de si uma angústia. Ouvimos agora o senhor falar há pouco, tudo depende de uma escolha. A pessoa ela fez várias escolhas erradas na vida, mas ela pode, a partir de agora, tomar uma decisão certa. Pegar o telefone, ligar para cá, buscar ajuda com homens e mulheres de Deus que estão aqui à disposição para dar a você uma palavra de fé, para mostrar a você o caminho da vitória. Você está aí desanimado, pensando que todo mundo te abandonou? Nós estamos aqui de braços abertos, com os nosso espírito pronto para te ajudar. Liga para cá, é o 011-3573-3535, estamos à disposição, bispo. Eu quero aqui corrigir o número do WhatsApp, é o 953 39 2828. 953 39 2828. Eu estou com sono, o bispo Antônio também, e acabou que eu falei o número errado e ele não corrigiu. Mas a Verônica está acordada, a produtora, e lembrou. Muito obrigado, Verônica. Bem, bispo, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou judeu, eu sou budista, testemunha de Jeová. Eu posso ir à Igreja Universal neste domingo? Eu posso ir ao Templo de Salomão? O quê? Você ainda tem dúvidas? O católico, o evangélico, o espírita vai responder a você. O ser humano está sempre em busca de algo que venha transformar a sua realidade. Se este é o seu caso, você precisa conhecer um lugar que lhe ajudará nessa questão. Você já ouviu falar da maior casa de oração para todos os povos? O Templo de Salomão? Então, aqui você encontrará essa força poderosa que causa a transformação de dentro para fora e mudará radicalmente a sua vida. Eu era católica, depois eu fui numa denominação e depois eu cheguei aqui no templo há 6 anos atrás. Quando eu cheguei nesse lugar, o que eu senti foi a presença de Deus, muita paz. Eu não senti nenhum tipo de preconceito por eu vir de uma outra denominação. Eu fui muito bem recebida e muito bem acolhida. Eu não precisei pagar absolutamente nada para eu entrar e assistir o culto. Eu não me senti só em Israel, né? Um pedaço de Israel. Eu me senti como se eu também estivesse num pedacinho do céu. Muitas características do Templo de Salomão impressionam, mas para Ivani, algo mais peculiar chamou a sua atenção. Num primeiro momento foi a estrutura, a grandiosidade, né, que a gente fica, pelo menos eu fiquei muito impactada. Mas depois, vindo às reuniões, o que me chama a atenção é a transformação das pessoas de dentro para fora, a solução dos problemas, né, que as pessoas enfrentam no dia a dia. Eu fiz análise muito tempo, né, para resolver muitos dos problemas e não tinha solução, porque era espiritual, né? E foi aqui que foi solucionado. Depois do encontro com Deus, mesmo diante das adversidades, das lutas, né? Porque a gente enfrenta no dia a dia, mas assim, uma paz e uma certeza de que Deus está comigo, que eu vou vencer e que aquilo vai ser resolvido. À medida em que a gente vai frequentando as reuniões e a palavra vai entrando, a gente vai sendo transformada e vai aprendendo a praticar a palavra, a pôr em prática aquilo que a gente vai aprendendo no dia a dia. No Templo de Salomão, todos são bem-vindos, independentemente da crença ou religião. Rose e Valmir são apenas visitantes. Eles gostaram tanto da experiência que voltaram novamente. Eu sou de outra denominação, sou da Igreja Batista e eu vim aqui para conhecer o templo, conhecer o trabalho e acabei gostando e estou aqui. Voltei 1, 2, 3, estou aqui pela 4ª vez. Mesmo sendo de outra denominação, não sentimos preconceito nenhum, pelo contrário, fomos muito bem acolhidos. O que mais chamou a nossa atenção aqui no Templo de Salomão, a princípio, foi essa grandiosidade, né? Toda essa coisa maravilhosa que a gente vê aos olhos. Mas isso é pouco diante da recepção que a gente teve,
de tudo que a gente, desde o início da recepção aqui fora, até a parte interna do templo, e o culto em si, as palestras, todas essas coisas foram nos atraindo dia a dia, e por isso que nós voltamos pela 4ª vez. Olha, eu como já tive em Israel, então é possível sentir um pedacinho de Israel nesse lugar aqui, nesse templo, com essas imagens e tudo que permeia esse ambiente. Desde o primeiro momento a gente veio juntos. Estou muito feliz de estar aqui com ela e aconselho quem tem por curiosidade ou por necessidade que venha para ver o quanto é bom e o quanto vale a pena. Venha conhecer a maior casa de oração para todos os povos, o Templo de Salomão. A entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Está aí a prova que, independentemente do seu credo religioso, você será sempre bem-vindo ao Templo de Salomão, a um templo da Universal. São quase 8.000 templos aqui no Brasil, com as suas portas abertas neste domingo, às 7h, às 9h30, na concentração de Fé e Milagres, às 18h, no estudo do Apocalipse. Inclusive, o Bispo Macedo já está aqui no Templo de Salomão, já retornou da sua viagem missionária a Israel, depois à Europa, e agora se encontra aqui para realizar amanhã, domingo, às 7h da manhã, a reunião do Espírito Santo, o jejum do Espírito Santo, e logo a seguir ele volta com a concentração de Fé e Milagres e com o Bispo Renato. Então, vocês acompanharam aí o relato, né, da Ivane, né, católico, o Valmir e a sua esposa, a Rose, frequentadores de uma outra denominação, que vieram ao Templo de Salomão e aqui tiveram uma experiência pessoal com Deus. Determine, amanhã será o meu dia. É isso aí, o dia da sua experiência pessoal com Deus. Inclusive vai ser o domingo do Isso Não. Na vida, nos deparamos com notícias e problemas difíceis de enfrentar. Diante de algo irreversível, temos 2 opções: aceitar ou lutar. Qual é a sua fé? Neste domingo, 23 de janeiro, o dia do Isso Não, para você que não aceita a imposição do mal em sua vida. Às 7h, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Vamos à primeira pergunta? Sim, senhor bispo, vamos lá. Olá, bispo, meu nome é Fernanda, sou aqui do bloco de Praia Grande. Lá em Malaquias 3:10 está escrito: trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. O que quer dizer isso? Oi, Fernanda e todos aí da Praia Grande, Deus abençoe a todos vocês. Eu imagino que a sua pergunta tenha a ver com a questão da casa do tesouro, né? Os dízimos, é bem claro, mas às vezes as pessoas têm alguma dúvida sobre trazer a casa do tesouro. Na verdade, o dízimo não pode ser dado em outra casa, em outro lugar, para outros fins, para as pessoas necessitadas. Afinal, se é para ajudar as pessoas, se é para fazer a obra pode ser feita em todo lugar. Não, isso não é verdade. No que diz respeito ao dízimo, ele tem lugar certo. É mandamento de Deus, né? E aqui, exatamente como você se refere, Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E ele explica, para que haja, quer dizer, qual o objetivo de trazer o dízimo à casa do tesouro, ao altar da casa do tesouro? Exatamente para que haja mantimento, ele diz, na minha casa. Então, a casa do tesouro, ela precisa do mantimento. E o Bispo Macedo explica aqui
que aí fica fácil de entender, porque naquela época essa linguagem foi usada através de Malaquias e que serve para nós também como uma bússola, né? Um guia para a gente poder se posicionar em relação a isso. Ele diz assim: grandes cômodos em torno do templo armazenavam as primícias e as ofertas do povo. Havia salas, Fernanda, para guardar os cereais, o azeite, né? A moeda da época, o ouro, a prata e os objetos valiosos. Esse sistema de armazenamento foi estabelecido pelo Altíssimo. Está vendo? Casa do Tesouro foi o próprio Deus que determinou. E era o que subsidiava, né? O que mantinha, o que sustentava o serviço do santuário e o sustento dos sacerdotes e dos levitas que dedicavam-se integralmente à vida do sacerdócio. Então, era o lugar reservado para receber os dízimos, as primícias das pessoas, e com esse armazenamento sustentava, subsidiava todo o trabalho da obra de Deus, que era o serviço dos levitas, que era para que a casa de Deus tivesse sempre em ordem para os serviços do santuário. Então, hoje em dia, Bispo Júlio, é a mesma coisa. O dízimo não pode ser entregue, levado a nenhum outro lugar, e nem entregue na mão de ninguém, mas sim na casa do tesouro, porque isso é mandamento divino. E você vai ver agora na prática o caso verídico do William, ele que ouviu do próprio pai: olha, você vai ser um puxador de carroça, você nunca vai ter nada na vida. Ele começou a trabalhar aos 12 anos e tudo dava errado. Mesmo sendo honesto, trabalhador, esforçado, a vida dele era amarrada. Por quê? Porque ele não levava a casa do tesouro, que é o altar, a casa de Deus, as primícias. Ele não tinha um pacto de honrar a Deus em primeiro lugar. E quem sofria as consequências? A igreja? A igreja não. A igreja vai seguir adiante porque Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua obra, contra a sua igreja. Mas quem sofre é o indivíduo que desconhece os seus direitos ou que conhece, mas não quer obedecer e sofre as consequências, vivendo um pedaço do inferno na terra, quando a promessa de Deus é viver um pedaço do céu aqui, começando aqui na terra. O William, ele vai provar isso agora com fatos. Preste atenção, aumenta aí o volume do seu receptor, você que diz: estou endividado, escutei do meu pai, do meu irmão, de um ente querido, que eu nunca vou ter nada na vida, porque tudo que faço dá errado. Aprenda com o William. Desde pequeno eu tive uma infância difícil. Uma infância onde a minha família não tinha estrutura nenhuma. Tinha semana que tinha alimento em casa e semana não. Meu pai trabalhava por contas, então é aquela alegria. Semana que ele ganhava dinheiro, tinha o que comer em casa. Semana que não ganhava dinheiro, não tinha, passava dificuldade. Quando chegava o horário do almoço, eu procurava a casa dos meus amigos, às vezes, para mim ir almoçar. Daí, desde pequeno, eu comecei a trabalhar. Eu me lembro que 12 anos de idade, eu já comecei a trabalhar para procurar ou ajudar a casa ou comprar minhas coisas. Trabalhava bastante, mas nunca conseguia se firmar em lugar nenhum. Minha juventude toda, eu começava a trabalhar, depois de um tempo, ou eu era mandado embora, ou eu desanimava do serviço. Eu nunca consegui ter estabilidade. Vendo a minha família assim, para baixo, não tendo condição nenhuma, eu queria mudar aquela situação, mas eu não sabia como. Eu não sabia, porque eu só lutava, mas não tinha direção, eu não tinha uma referência de família. E vendo essas dificuldades, eu me lembro que um dia, trabalhando muito, meu pai virou para mim e falou assim que eu ia ser um puxador de carroça. Porque tudo que eu fazia não dava certo. Eu lembro que um dia eu trabalhei o mês todo, peguei o meu salário, era para mim receber naquela data o salário. Minha mãe tinha pedido para mim ir no mercado fazer compra. E ao fazer a compra do mercado, quando eu fui passar no caixa, não passou, não tinha dinheiro no cartão. E a fila estava grande. E nesse dia que quando eu tive que deixar toda aquela compra dentro de mim, criou uma revolta dentro de mim. Eu me lembro que eu subi a rua de casa, que era uma ladeira, eu falei: meu Deus, olha, ou o Senhor muda a minha vida de alguma maneira, ou me mata. Porque eu não sei o que é vida. De pequeno, o que eu conheci foi briga, foi miséria, foi polícia na porta de casa. O que eu conheci foi destruição. E agora, crescendo, a minha vida está do mesmo jeito.
tinha um obreiro da Igreja Universal que ia lá me convidar para ir para a igreja. E eu sabia onde que eu tinha que ir. Embora que tudo que eu ouvi era não na minha juventude, não vai dar certo, não vai ser ninguém. Como meu pai tinha problema com vício e com droga, eles falavam, rotulavam, olha, vai ser a mesma coisa. Então eu tinha esse rótulo, mas quando eu ouvi a palavra, que o pastor falava assim, se você for fiel a Deus, no dízimo, na oferta, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a sua vida começa a mudar. Foi assim que eu cheguei. Tudo mudou, porque a primeira coisa que mudou foi o interior. Foi o interior. Porque andava de cabeça baixa, desanimado, não tinha assim uma visão. Mas quando você coloca Deus de primeiro, Ele te dá confiança. Ele te dá confiança, Ele te dá aquela segurança que eu não tive essa segurança de pequeno, de novo, de família. E Ele dava aquela segurança. Quando fora da igreja, assim, ser dizimista, eu ouvi não. Lá, quando me tornei dizimista, ouvindo a palavra de Deus, eu comecei a ouvir o sim, eu comecei a ouvir que eu podia mudar aquela situação. E foi mudada, de fato, aquela situação foi mudada. Eu me lembro que nessa empresa que eu trabalhava muito e eu não via nada mudar na minha vida, eu pedi as contas daquela empresa. Eu pedi as contas e comecei a trabalhar na área que eu trabalho hoje, na área da refrigeração. E quando eu comecei, eu e a minha esposa, era um quarto da minha filha, que era 2x2, era uma coisa muito pequenininha. Nós começamos ali bem pequeno. E a empresa começou a crescer. Dali daquela garagem, eu saí para um salão maior. Nessa pandemia, onde estava difícil para todo mundo, eu ampliei a loja, aluguei um outro salão maior, contratei mais funcionário. Hoje a gente come do bom e do melhor. Eu e a minha esposa pode ir em qualquer lugar hoje e comer do bom e do melhor. Então depois que eu me tornei fiel a Deus, a vida teve um antes e depois. Porque muitas coisas da minha vida, ela aconteceu não foi pela força do braço, não foi pela experiência que eu tenho, porque eu não sou formado a nada. Não terminei nem o 2º grau completo, mas foi o Espírito Santo que deu estratégia, foi colocar Deus em primeiro lugar e honrar a Deus, que Deus fez tudo isso. Então hoje eu tenho o prazer de honrar a Deus. Quando tenho um propósito, eu lembro de onde Deus me tirou e é a minha maior alegria, meu maior prazer. Meu maior prazer é honrar a Deus e ver através da minha vida o nome dEle ser glorificado, seus testemunhos para a glória de Deus. Aceite o desafio e honre a Deus em primeiro lugar. Faça o voto de Betel, que em hebraico significa porta do céu. Você vai sair desse inferno que você está vivendo e aqui na terra vai começar a viver um pedacinho do céu. É exemplo do William, hoje um empresário bem-sucedido, porque a sua sabedoria não vem de uma formação acadêmica, universitária, nada contra, pelo contrário, é Deus que nos dota de sabedoria e inteligência. Mas você não pode se apoiar em sua formação, mas sim na sua aliança, no seu pacto com o Criador, porque a sabedoria vem dele. Está aí o William hoje, um empresário bem-sucedido, mesmo em meio à pandemia. Deus quer fazer o mesmo com você. Na verdade, Ele quer usar você para nos ajudar a continuar chegando a outros, fazendo de você um proclamador do telhado. Alguém que venha patrocinar este programa, que tem ajudado e resgatado a milhares de vidas no Brasil e no mundo. O pastor Franklin está aí na central, inclusive, com uma equipe de auxiliares, levitas e esposas de pastores, para receber a ligação dessas pessoas afastadas e enviar o resgate ao encontro delas, porque amanhã, domingo, o pastor Franklin, será um dia muito importante, quando estaremos dizendo para o mal, isso não. E é essa fé, bispo, que nós estamos vivendo e passando para as pessoas que estão ligando para cá. Elas estão sendo aconselhadas a lutar. Por exemplo, eu quero citar o caso aqui do Jodeilson Bezerra, ele nos assiste lá de Lajeado, Pernambuco. Olha o que ele fala, bispo, que está afastado, desanimado, não consegue ir para frente, sabe que precisa voltar, mas não tem forças para voltar. E nós aconselhamos o seguinte, que ele não precisa esperar ter forças para voltar, ele tem que decidir voltar. A força para ele ir em frente, ele vai receber aqui.
Quando ele já estiver aqui, essa força será despertada para que ele siga em frente. Então, Jodeilson, não espere, não fique esperando a força chegar até você. A palavra de Deus já chegou, agora basta você dar ouvidos a ela. A Maria também, aqui de São Paulo, ela diz, está afastada já há 1 ano e ela sofre com problemas nas pernas e tem depressão. E chegou o momento dessa depressão, desse inferno acabar. 1 ano já é muito tempo para uma pessoa estar sofrendo. Então saia e já esteja conosco nesse domingo, eu tenho certeza, bispo, que se essas pessoas derem ouvidos a essa palavra, a palavra da fé, a palavra da vida, com certeza a história da vida delas vai mudar. E nós estamos à disposição. É o 011-3573-3535, a central de atendimento está à disposição para todos que querem ajuda. Inclusive, nós tivemos a experiência de acompanhar casos, estamos acompanhando casos verídicos de pessoas que estiveram em Osasco, que estavam afastadas já há anos, outras estavam há meses, como também em Presidente Prudente, em Itaquera. Meu Deus, fiquei surpreendido, impactado, confesso para vocês, com a quantidade de pessoas que estavam afastadas, mas que decidiram voltar. E agora, por último, em São José do Rio Preto, já foram mais de 15 mil pessoas ajudadas. Meu amigo, você pode fazer tudo diferente daqui para frente. E se você tomar essa decisão em voltar, em buscar, vai haver um recomeço. Você que está buscando o Espírito Santo, você vai ser batizado com o Espírito Santo. E você que já é, vai ser renovado. Você vai viver em novidade de vida. E aí, tudo será diferente. Por isso, você que recomeçou, você que foi batizado e você que foi avivado, conta pra gente a sua experiência. Visite o Instagram, daqui pra frente, tudo diferente, e deixe aí o seu comentário. Como também no Facebook, ou grave, melhor dizendo, né, o seu smartphone, o seu celular, em posição horizontal, e envia para o programa Obreiros em Foco, o número é o 953 39 28 28. 0 operadora 11, 953 39 28 28. Agora você vai ficar sabendo sobre a importância da concentração de fé em milagres, as 7 orações que realizamos aos domingos, às 9h30, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. E amanhã o Bispo Macedo vai estar conosco aqui na concentração de fé em milagres. E se você quiser decidir sua vida, aqui está a oportunidade para você hoje. As reuniões, as concentrações de fé em milagres aos domingos, para mim é muito importante, né? Já faz parte da minha vida. Todos os domingos eu estou aqui. O alimento que eu recebo aqui da minha fé, a manutenção da minha fé é muito importante. Tudo que você é e faz, escolha e dê isso para Deus. Precisa ser forte e ter um compromisso com Deus para levantar domingão, 5 horas da manhã, com frio, com chuva, para estar aqui. Então precisa ter um compromisso sério com Deus e coragem. Para o seu Miguel e para milhares de pessoas, firmar esse compromisso com Deus aos domingos é prazeroso e, acima de tudo, transformador. O Senhor é a água da vida e pode também usar desta água para restaurar a saúde no corpo dessa pessoa. Eu não aguentava andar, eu estava ficando paralítico. Eu tinha problema no joelho, que os médicos não descobriam o que era. Eu fui perseverando e eu fui entendendo as coisas da igreja. Continuei vindo e eu acabei que eu fui melhorando, que eu nem vi quando eu sarei. Então, eu acredito isso, tudo caminho de Deus, não é outra coisa. A concentração de fé em milagres, realizada todo domingo no Templo de Salomão, é a oportunidade para você mudar sua vida em todos os aspectos. Uma reunião para cura, libertação, fortalecimento espiritual e ensinamentos para o bom convívio entre pais e filhos. Então, através da palestra de pais e filhos, me ajudou muito, porque eu aprendi a ter uma convivência com a minha família, eu aprendi a honrar os meus pais. Então, para mim, a oração da família, o alimento da fé que eu recebo aqui no domingo é muito importante.
mas eu tomei a minha decisão ali, abandonando os meus erros, os meus pecados, e o Senhor Jesus me abraçou, né? E tem me abraçado, me ajudado em cada uma das reuniões. E eu recebi o Espírito Santo, que é o mais importante de tudo isso. Vem, Espírito Santo, vem e batiza agora, vem, ó Pai, e ser o primeiro em nós agora. Uma experiência real com o Espírito de Deus, que fortalece e capacita, tornando possível o recomeço de histórias que pareciam fadadas ao fracasso. Antes de eu chegar aqui na Igreja Universal, era vícios, cocaína, bebida, prostituição. Então, a partir do momento que eu cheguei aqui na Igreja Universal, posso falar assim que foi a casa... É Deus, né? Mas a casa como se fosse a casa da minha mãe, né? Que me ajudou muito, porque assim, eu não tinha força. É um lugar que você se sente bem, se sente forte, acolhido, né? Para você que está assistindo, você vai vir aqui, você vai entender que é um lugar que você vai ser acolhido e muitas pessoas vão te ajudar. Neste domingo, você também poderá viver essa experiência única e transformadora. Participe! Grande concentração de fé e milagres, com as 7 orações, às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão. A entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. 7 orações, por todas as áreas da sua vida, da nossa vida, para que então Deus seja glorificado, começando pela vida espiritual. Ele quer fazer de você morada, templo seu. Por isso, não meça esforços. Quanto maior for a distância, quanto mais difícil for para você comparecer amanhã em um templo da Universal aí no seu estado, no norte, no sul, no nordeste, no sudeste ou no centro-oeste do nosso país, eu quero dizer para você, quanto maior forem os obstáculos, maior também será o uso da sua fé e maior será a manifestação do poder de Deus. Por isso, não faça corpo mole, não. Nem dê desculpas. Tome a decisão. Eu vou buscar e receber o Espírito do Criador. Ele está ansioso por este dia. Ele tem sentido saudades de você. Sabia disso? Não? Ele mandou que eu lhe dissesse: eu estou com saudades de você. Você não está com saudades dele? Deveria estar com muita saudade daquele que nunca jamais lhe rejeitou ou lhe abandonou. Bem, vamos agora a mais uma pergunta. Sim, senhor, vamos lá. Bispo, meu nome é Iclair, sou obreira aqui da Catedral de Mato Grosso. Existe algum ponto na Bíblia que tenha existência de dinossauro? Ô, dona Eclair, um grande abraço e todo o povo aí de Mato Grosso assistindo aqui o Obreiros em Foco dessa noite. Deus abençoe vocês. Dona Eclair, não há nenhuma referência específica na Bíblia, né, sobre a existência dos dinossauros. Entretanto, eles foram criados por Deus, sim, eles existiram. Nós temos aí, ao longo dos anos, dona Eclair, a arqueologia que tem mostrado aí as grandes descobertas por quase todos os países, né, digamos assim, alguns pontos mais específicos, onde havia maior incidência naquela altura, e os fósseis, então, evidenciam que realmente existiram os dinossauros. Até porque foi só ali em meados do século XX que se passou a utilizar a expressão dinossauros, o Jurássico, né? Então, como a Bíblia é desde os primórdios, né, o início da humanidade, não havia essa expressão. No entanto, há algumas referências que a gente pode entender de alguma maneira que possa estar associado a eles. Por exemplo, vai aparecer aí na tela, que você pode conferir, Gênesis capítulo 1, versículo 24 e 25 diz assim: disse Deus, olha que coisa interessante, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie,
gado, réptil e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi, feras da terra, todo tipo de feras, inclusive os dinossauros. E fez Deus fez, veja aí, ó, as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Aqui numa outra referência, bem rapidinho, só para poder ilustrar um pouco mais, lá em Jó, né, não está aí, mas pode anotar aí se a senhora desejar e quem também achar interessante. Jó capítulo 41, versículo 1, diz assim: poderás tirar com um anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com uma corda? O Bispo Macedo até faz um comentário muito interessante. Não sei se você já teve oportunidade de ver, mas fica aí como um ilustrativo que vai ajudar você e vai tirar a tua dúvida. Leviatã era uma palavra usada para descrever crocodilo, diz o bispo, mas também era aplicada a monstros marinhos. Olha que interessante. Então, não fala especificamente. Aliás, falar ou não especificamente dos dinossauros, isso em nada interfere a nossa fé, né? E a certeza de que eles simplesmente existiram, não são mencionados especificamente, mas algumas referências nos mostram isso. Deus criou todas as coisas e as evidências fósseis mostram que os dinossauros de fato existiram. Ficou claro a resposta? E você que tem uma dúvida, envie para o programa Obreiros em Foco. Agora você vai saber como os obreiros na Europa, como por exemplo Berlim, aqui no Nordeste, no Ceará e no Rio de Janeiro, e lá na Europa, outra vez em Portugal, reagiram em meio à pandemia. Hallo Bischof, wir sind hier aus Berlin und alle Assistenten hier von unserer Gemeinde in Berlin haben eine Botschaft für alle Assistenten in der Welt. Die Pandemie hat uns nicht von der Wahrheit entfernt, denn wir sind die Universal. Das ist die Glaube, das wir haben. Olá, Bispo Júlio. Nós da Universal, aqui da sede de Icó, no Ceará, temos um recado para todos os obreiros do Brasil e do mundo. A pandemia não nos isolou do altar, porque somos a Universal. Deus abençoe. Olá, Bispo Júlio, que Deus abençoe. Nós, aqui da sede de São Francisco de Itabapuana, no Rio de Janeiro, temos um recado para todos os obreiros do Brasil e também do mundo. A pandemia não nos isolou do altar, porque somos a Universal. Deus abençoe a todos. Sim. Olá, Bispo Júlio. Nós estamos aqui no Cenáculo do Porto, em Portugal, e nós temos um recado para o Brasil e para o mundo. A pandemia não nos isolou do altar, porque somos a Universal. Essa é a fé, Bispo Júlio. Forte abraço para todos vocês aí em Portugal, como também no Rio de Janeiro, no Ceará, vocês aí em Berlim. Estamos juntos até o fim. Bem, como vocês podem ver, a pandemia não nos isolou e não nos isolará jamais do altar, porque a nossa comunhão com Deus é o mais importante. Fique sabendo agora sobre o trabalho diário e assistência que presta o Templo de Salomão ao público e todos os templos da Universal no Brasil e no mundo. Um lugar de uma energia sobrenatural. Um ambiente ideal para encontrar a paz e uma conexão íntima com o idealizador deste santo lugar. O próprio Deus. Isso mesmo, o Templo de Salomão é um projeto do arquiteto do universo. Seus detalhes estão descritos na Bíblia. São mais de 35 mil metros quadrados que constituem a réplica do templo no Brasil. E os diversos locais sagrados levarão você a ter uma experiência reveladora com o próprio Deus. Esplanada. Jardim bíblico. Tabernáculo. Poço de Jacó.
E o principal, o santuário. A experiência aqui no Templo de Salomão é magnífica, né? Não só a obra física, né? Construção física, mas o alimento espiritual que a gente recebe aqui é muito consistente. É uma coisa sem explicação, é uma coisa divina mesmo. Então isso não tem preço, né? Nossa primeira vez aqui no templo é muito mais do que aquilo que a gente imaginava. A expectativa era uma coisa e chega aqui é muito maior, é muito maravilhoso. Há um diferencial nesse templo, não é como os outros. Eu passava aqui na frente com ônibus, eu não imaginava. Hoje, quando a gente frequenta, é inacreditável. Eu nunca cheguei a Israel, mas eu acho que a sensação que é de estar lá, acredito que seja o mesmo quando você pisa aqui dentro. Muitas pessoas falavam que tinha que pagar tanto a entrada como o estacionamento, né? E até hoje eu ainda escuto muitas pessoas falando, falei, gente, não paga nada. Não tem como a gente fazer a experiência por ninguém, né? Só a pessoa, principalmente quem é Tomé, que precisa ver para crer. Então, se você tem essa incredulidade ou essa dúvida, vem para você ver. Deixe de lado as fake news e venha conhecer de perto o Templo de Salomão. A entrada, o amplo estacionamento e a creche para seus filhos são totalmente gratuitos. Participe de um dos encontros especiais, neste domingo às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Pois sim, as portas do Templo de Salomão, aqui em São Paulo, na zona leste de São Paulo, mais precisamente no Brás, a 5 minutos da Marginal Tietê, estão abertas à sua inteira disposição diariamente. Para mais informação, basta você ligar para a central, onde se encontra o pastor Franklin, responsável pelo grupo da Terapia do Amor, que está aí em plantão com equipe de auxiliares, levitas, esposas de pastores, à sua inteira disposição através do número, repita por favor, 35. É o 011 3573 3535, bispo, sempre à disposição aqui para ajudar todas as pessoas. E você já tem aí mais nomes de pessoas que pediram resgate, pastor? Sim, bispo. Nós temos aqui um caso da dona Francisca, ela fala de Contagem, Minas Gerais. E ela está afastada e está sofrendo com depressão, insônia, vê vultos, ouve vozes, a vida está toda amarrada e ela falou, eu não consigo sair do lugar. Quer dizer, tudo passou a dar errado na vida dela a partir do momento que ela se afastou da presença de Deus. Mas o resgate chegou até ela e essa situação vai mudar, bispo. O John Leno, ele fala aqui de Guarulhos, aqui em São Paulo. Ele está afastado, também tem depressão e ele tem desejo de suicídio porque ele não consegue se libertar de um vício. Depois que ele se afastou, ele foi acometido de um vício e agora ele está pensando até em morrer. Mas o resgate chegou até ele, essa situação, John Leno, vai mudar. Através da fé, você vai se ver livre disso e a sua vida vai caminhar à frente. Pode estar certo disso, bispo. E a central de atendimento fica à disposição, noite, madrugada, o dia inteiro, bispo. Franklin, você é responsável do grupo da Terapia do Amor. Fala um pouquinho sobre a importância desse grupo, dos obreiros neste grupo, dando assistência aos solteiros e aos casados que enfrentam problemas de relacionamento. O grupo da terapia, bispo, ele tem o objetivo de levar o amor inteligente. A maioria das pessoas que participam desse grupo, obreiros ou não, são pessoas que já tiveram problemas sentimentais, amorosos, decepções, pessoas que não acreditavam mais na vida amorosa, mas ao participar da terapia do amor, descobriram o segredo da fé, descobriram o amor inteligente e hoje são felizes, venceram seus traumas, estão curadas e hoje levam esse amor inteligente de forma diferente. É o jargão que nós usamos agora no grupo, levar o amor inteligente de forma diferente, porque temos levado através de ações especiais, de forma diferente, para que as pessoas enxerguem que é possível amar, ser amado e encontrar o maior de todos os amores, que é o amor de Deus, que nos faz completo, né, bispo? Pois sim. Inclusive, eu queria convidá-lo a vir aqui ao estúdio, trazendo os nomes dessas pessoas afastadas. Vamos orar por todos agora. Enquanto isso, eu quero que você se prepare através do caso verídico do José, ele que também se afastou, ele que esteve muito mal
porque ele não priorizava o mais importante, que era o Espírito Santo. Aprenda com o José, hoje transformado, mas que passou por momentos delicados. E logo a seguir voltaremos intercedendo por você, pelos seus e por todos aqueles que ligaram e pediram resgate. Hoje nós vamos orar pela Igreja do Senhor Jesus na Armênia. Bem, preste atenção nos detalhes. Meu nome é José Alberi Pereira Júnior, sou empresário, vim da cidade do ABC. Mesmo tendo uma família estruturada, um exemplo de pai, de mãe, família unidas, e eu não me encontrava. De alguma forma, dentro da minha vida, eu me via num vazio. Eu era adolescente ainda, vivia nas baladas, nas noitadas, vivia em volta de muitos amigos, em meio de bebidas, de cigarros, de drogas. E quando eu chegava no meu quarto para dormir, e eu me arrependia, falei, nossa, mas por que eu fui sair essa noite? Não foi legal essa noite. Tudo que era para acontecer de errado, naquele momento acontecia, brigas. E fui vivendo nesse período da minha adolescência. Conheci uma pessoa, comecei a namorar com ela. E era muito conturbado, eram muitas brigas, mesmo eu gostando da moça, a gente brigava demais. E foi nesse momento que eu comecei a pensar, precisava mudar, eu precisava buscar uma felicidade para mim, porque do jeito que eu estava vivendo brigas, bebidas, baladas, não estava me completando. Então foi até quando eu cheguei na Igreja Universal. Minha mãe já frequentava as igrejas, eu já estava observando elas e eu comecei a frequentar. Nisso que comecei a frequentar, eu comecei a perceber aquela palavra vinha ao encontro à minha necessidade, que eu tinha que largar o erro, que eu tinha que largar aquilo que eu estava fazendo que desagradava a Deus. Então eu tive que abrir mão para agradar a Deus do meu relacionamento, do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha prepotência. Quando eu falei, eu tenho que mudar a minha vida. Eu decidi me batizar, lembro do dia do meu batismo nas águas, abri mão de tudo que eu tinha. Eu me batizei dia 20 de novembro de 1998. Pensei realmente fato de eu tenho que fazer conforme Deus quer que eu faça. Eu me identificava, eu participava das reuniões pela manhã, mas quando eu ia viajar, eu colocava aquelas canções no carro, as canções que eu via na igreja, aquelas pregações que o pastor, o bispo pregava nas reuniões, eu ficava meditando naquelas palavras. E eu pensava, puxa, eu preciso ter o Espírito Santo. E eu comecei a buscar, comecei a me envolver ali, porque eu viajava sozinho, então não tinha ninguém para chamar minha atenção. Eu lembro que em certo ponto na minha vida, quando eu tomei a decisão de me entregar 100% a Jesus, eu tive uma consciência muito grande que quando eu tomei a decisão, a única pessoa que poderia me ajudar era Deus. Quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida, veio uma vontade de falar de Jesus, convidar as pessoas para conhecer a igreja, para as pessoas verem o amor de Deus. Eu creio que o Espírito Santo, ele agiu na minha vida de uma forma muito gloriosa mesmo. E eu lembro que quando eu me entreguei para Jesus de 1998, dia 27 de 11 de 1999, eu estava casando. Eu cheguei na igreja com a vida sentimental toda destruída. Cheguei na igreja todo angustiado. Cheguei na igreja drogado. Cheguei na igreja vazio. Cheguei na igreja todo endividado. Cheguei na igreja desprezado pela sociedade. Após eu ter recebido o Espírito Santo, eu sou um bom marido. Eu tenho algumas empresas, bastante funcionários que eu tenho zelados por ele, cuidado com eles, vejo que eles veem algo diferente em mim. Hoje eu tenho uma vida completa, não me falta nada, eu tenho minha casa, eu tenho minha esposa, eu tenho algumas empresas, eu tenho imóveis alugados, quer dizer, a minha vida não me falta nada. Eu só tenho a agradecer mesmo a Deus. A Igreja Universal é uma escola da fé.
é onde que você aprende a manifestar a fé. Você ouve, você pratica, você vê a ação de Deus na sua vida, você coloca em prática, às vezes vê umas lutas, umas batalhas, mas aquela fonte de energia, né? aquele espírito que é passado, você consegue enfrentar barreiras, consegue enfrentar as dificuldades, as lutas, as perseguições, né? Às vezes quando vem uma perseguição ou uma injustiça, aí parece que você fica mais forte ainda, quer dizer, é algo que alimenta a minha fé diariamente. Meu Pai, nosso Pai, unimos a fé para pedir em favor de pessoas que, como o José Júnior, estão se iludindo em fantasias sexuais, relacionamentos, festas, em compras. Estão se iludindo em vícios, em viagens que só proporciona mais angústia. O vazio só aumenta. Nessa busca incessante pela paz, pela felicidade, esta pessoa se envolve com pessoas indevidas, com coisas indevidas, lugares indevidos, correndo risco de vida. Mas o Senhor falou com ela. O Senhor acabou de puxar a orelha dele e despertar a alma dela para uma realidade. Vamos, volte-se para mim. Vamos, tire essa corda que você mesmo preparou, que está lhe enforcando aos poucos. Pare de rejeitar o meu manual, o manual da vida. Esta pessoa, meu Senhor, que pelas escolhas erradas, ela está se enforcando. O Senhor tirou aqueles que se voltaram para ti da forca. Aqueles que já estavam te servindo e enfrentaram momentos difíceis, estavam literalmente sendo enforcados. O Senhor os livrou. Livra agora esse teu servo que está enfrentando dificuldades no casamento, na vida econômica, na saúde ou na vida familiar, seja qual for a tentação, livra ele, meu Pai, de cair nessa tentação. E quem já caiu, que se volte para ti agora aí, no carro, no hospital, no trabalho, no presídio, aonde quer que ela esteja. Eu oro por todos, inclusive por aqueles que ligaram pedindo resgate. Usa esta água como um ponto de contato, pois o Senhor deixou claro na tua palavra. A tua palavra é clara que o Senhor vai quebrar o jugo do pescoço, vai cortar a corda que está enforcando a esta pessoa, que agora decide te invocar, te buscar, voltar para a tua presença, te obedecer. Que todos os afastados que ligaram durante toda esta semana e neste programa estejam amanhã contigo, logo de manhã na tua casa, pois declaramos esta água consagrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu amigo, minha amiga, pode beber e receba a resposta de Deus à nossa oração. Receba paz, força, saúde, coragem para obedecer a Deus. Oh, meu Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito e por tudo que o Senhor está fazendo. Abençoe os teus servos na Armênia, a tua igreja na Armênia. Dá-nos discípulos de todas as nações para que possamos ajudar a todos em todo o mundo. Guarde a tua igreja na Armênia, no Brasil e no mundo. E você que crê e concorda, diga amém. E graças a Deus. Pastor Franklin, as suas considerações finais. Eu quero dizer para essa pessoa, você que está me assistindo aí agora, nunca desista do amor, porque o nosso Deus, ele é amor, e esse amor vai chegar até você. Esse amor manifestado, o materializado é a misericórdia de Deus que foi mostrada a todos através do que foi exibido e falado neste programa. Bispo Antônio, suas considerações finais. Só agradecer, Bispo Júlio, que Deus abençoe a todos que ficaram conosco até agora. Nos veremos na Iurde ou nas nuvens.